Olá, meu nome é Padre David Macaulay e sou um sacerdote jesuíta dos Estados Unidos, servido em Roma como diretor executivo do Programa de Liderança e Discernimento, uma parceria entre a Cúria Jesuíta, a Universidade Gregoriana, a Universidade de Georgetown, a ESA em Barcelona e várias outras instituições jesuítas. Obrigado pelo privilégio de se dirigir a vocês hoje sobre esse tema de liderança da Igreja. É um tema muito amplo. Eu acho que seria útil, desde o início, estabelecer alguns limites a fim de trazer um foco nesse breve tempo que temos. Em primeiro lugar, nosso tópico aqui não é governança, administração ou gestão. Embora todos esses sejam assuntos essenciais para o serviço da missão da Igreja, as funções de governança, administração e gestão, todos envolvem liderança. Mas também é uma tarefa primária, distinta, quando pensamos em liderança em si. Quando falamos de liderança na Igreja Católica, estamos falando especificamente sobre a promoção do propósito, visão, missão e valores da Igreja. Essa liderança não se limita aos membros da hierarquia formal da Igreja, ao clero religioso, mas, na verdade, uma responsabilidade para cada cristão batizado. Segundo, é importante situar essa conversa sobre liderança na Igreja Católica em nosso contexto contemporâneo. Esse momento histórico em que estamos encontrando enquanto exploramos a questão. Estes são temas desafiadores. Este ano, de 2022, nos encontramos saindo gradualmente de uma fase pandêmica da crise Covid. No entanto, prevemos que se tornará uma endêmica e que teremos que continuar a nos adaptar em termos de seus desafios sobre nós como sociedade, como igreja. E esse é apenas um dos muitos desafios que enfrentamos. Pode ser apropriado descrever esses tempos como tempos de crise para a sociedade secular, para a igreja, para o planeta. Como católicos, às vezes precisamos ser lembrados que sempre foi assim. Porém, que esta experiência de crise não é algo novo. Desde a primeira igreja, os cristãos sabem o que tem sido experimentar conflitos, marginalização, até mesmo persecução. Crise não é nova para nós, e de fato, graças a Deus e ao Espírito Santo, é sempre uma oportunidade para a igreja a ser convertido para exercer fidelidade criativa e renovação. E esses tempos, nesse sentido, não são diferentes. Dentro desse texto contemporâneo, tumultuado e turbulento, voltamos-nos para esse tópico de liderança, o que implica o uso da influência em diversas formas de poder. Nesse exato momento, não precisamos olhar muito longe para ver o abuso da autoridade, por aqueles que usam poder para fins egoístas, corruptos, destrutivos. Nesse exato momento, o Estado russo continua uma agressão contra outro poder soberano, a Ucrânia. Isso é claramente um abuso de poder. Neste mesmo exato, esses abusos estão presentes em toda a sociedade civil, entre nações e também na véspera dentro da Igreja Católica. Portanto, esse tópico é aquele que requer humildade, coragem e honestidade à medida que enfrentamos abusos e enfrentamos nossas próprias conversões. Então, enquanto reconhecemos a realidade da liderança pobre, corrupta ou destrutiva, queremos focar na liderança de um tipo diferente. Precisamos encontrar liderança na igreja que seja ética, apenas comprometida com o serviço das pessoas e com o bem comum. Liderança que é fiel ao evangelho, em que aprofunda as relações das pessoas com Deus. Também reconhecemos que estamos vivendo nesse momento muito emocionante na longa história da Igreja Católica. Em uma resposta profética à realidade desses tempos, o Espírito Santo convocou a Igreja em uma jornada de conversão e renovação contínua através desse chamado ao caminho sinodal juntos. Esta é, na realidade, uma oportunidade para descobrir uma maneira antiga de proceder, que nos chama a exercer a liderança de maneira particular, de uma maneira que é dedicada a seguir o exemplo do próprio Cristo e da igreja primitiva. Algumas das perguntas que eu vou considerar hoje. Espero que concorde que em qualquer consideração de liderança na igreja deve começar com Jesus, como conhecemos através das Escrituras. Como entendemos o uso da autoridade de Jesus? Como isso afeta nossas formas de pensar sobre a liderança na igreja?
Na verdade, a liderança foi uma preocupação tão grande para Jesus que ele fez dele um tema-chave em suas instruções finais aos discípulos na última ceia. Jesus ensinou a relacionar com as pessoas marginalizadas, uma maneira que desafiou as autoridades religiosas estabelecidas e as convicções de sua fé. Ele liderou uma maneira profética, desafiadora, sacerdotal e reconciliante, como um rei do servo. E o que significa isso para nós hoje? Como entendemos o sacramento do batismo como base para a responsabilidade de cada pessoa cristã de liderar de forma consistente com Jesus? Qual é a diferença entre autoridade e liderança e como isso pode influenciar no nosso compreensão de quem pode liderar na Igreja Católica? Certamente entendemos que existem papéis formais e informais de autoridade e papéis diferentes dentro da Igreja. Então, quem lidera? Finalmente, o que significa liderança dentro de uma igreja sinodal nesses tempos de crise? E aqui vou abordar brevemente a questão do discernimento, uma maneira de fazer escolhas e decisões em contextos que estão em constante mudança. O discernimento nos ajuda a enfrentar momentos de crise, não é verdade? Reatividade temerosa, mas com criatividade, não com reatividade, mas com criatividade fiel e proposital. Então, vamos definir nosso tempo primeiro. O que é liderança? Bem, a liderança pode parecer bem diferente de acordo com a cultura ou um contexto em outra. É amplamente aceitada que envolve a atividade de influenciar pessoas ou grupos a alcançar um propósito ou servir a uma missão. Há muitas coisas que podemos dizer sobre isso, mas essa simples definição de liderança enfatiza 3 dimensões que eu acho que são importantes. É uma atividade a serviço de um propósito ou missão, mais do que um título ou posição designada. Eu vou dizer isso novamente. Liderança é uma atividade a serviço de um propósito pessoal ou missão. Isso significa que as pessoas podem exercer liderança sem ter autoridade formal. E vamos detalhar isso um pouco mais adiante. Envolve pessoas interagindo com outras pessoas para que a liderança envolva papéis e relacionamentos. E no nível mais básico, exige confiança mútua. Essa confiança é a base sobre a qual a liderança é exercida. Sem confiança mútua, há uma incapacidade, em certo sentido, de exercer a tomada de decisão de forma coletiva. Confiança é a base do tipo de liderança que é compartilhada e exercida para um bem comum. Finalmente, a liderança do terceiro ponto é sobre mobilizar as pessoas para tarefas e objetivos comuns. Liderança é sobre mobilizar as pessoas para tarefas e objetivos comuns. Às vezes, os líderes têm que liderar de maneiras impopulares. Às vezes, os líderes têm que recrutar e motivar as pessoas para avançar em direção de um código comum que é difícil, que envolve mudanças. Discutiremos mais sobre isso. Então, eu vou voltar agora à minha apresentação de PowerPoint. Então, permitam-me configurar um slide ou 2 para nós. E para começar, consideramos essa questão da própria liderança de Jesus como apresentada nos evangelhos. Para nós, como cristãos, porém, Jesus nunca liderou uma organização ou uma instituição. E há limite nas maneiras que podemos transmitir seu exemplo para uma cultura particular ou contexto contemporâneo. Não podemos perder o propósito e a forma essencial de sua liderança e seu papel na formação de nossa compreensão de como deve exercer essa autoridade, serviço e responsabilidade na igreja. Qual é a maneira de Jesus liderar? Como entendemos o seu propósito, a forma como se relacionava com as pessoas e como trabalhou para cumprir sua missão? Talvez vocês tenham escutado a expressão liderança e que termina enfatizado por Robert Greenleaf na década de 1970 para descrever a liderança como principalmente para o serviço de outro. Liderança é capacitar as pessoas para participar plenamente e contribuir de forma significativa para suas comunidades e organizações.
Há uma grande quantidade de literatura dedicada a esse tema de liderança, especificamente relacionada à igreja. Grande parte delas é muito valiosa para a reflexão e para a prática. Esse termo é frequentemente usado para resumir a maneira como Jesus liderou. Mas, embora descreva uma liderança até certo ponto, torna o caminho de Jesus acessível e prático. Mas também não está completo. Nessa vez de tentar resumir e simplificar a liderança de Jesus como único rótulo, acho que vale a pena se basear nas imagens ricas interrelacionadas que vêm até a nós desde o início da igreja, enquanto trabalhavam, para entender o significado do impacto de Jesus nas suas vidas. A igreja primitiva reconheceu Jesus como Messias, o Cristo, o ungido, a fim de entender a autoridade distinta que eles reconheceram nele. Eles se basearam nas referências bíblicas judaicas, a forma como aquele ungido por Deus funcionava como sacerdote e rei, e não da missão confiada. Em suas mentes, cada uma dessas funções foram expressas na vida e no ministério de Jesus, e cada uma dessas funções era essencial para que aqueles que levariam os outros de uma maneira de Cristo. Nessa liderança sacerdotal, Jesus não foi ordenado ou um membro do estabelecimento formal religioso. E, de fato, ele era, muitas vezes, altamente criticado das práticas cultas daqueles estabelecimentos, especialmente da forma como eles foram abusados. Em vez de sacrificar bodes expiatórios, Jesus ofereceu o sacrifício de si mesmo como uma expressão de amor de Deus. Como Padre, ele mediu o perdão, compaixão e a misericórdia de uma maneira que promoveu a fé e a conexão das pessoas com Deus, apontando além de si mesmo. Na verdade, Jesus convidou seus seguidores a entrar na mesma relação íntima e filial que viveu com seu Pai. Ele fez isso enquanto modelava e ensinava a oração. Quando ele curou a outras pessoas, enfatizou que foi a fé quem os curou. Dessa forma, ele levou as pessoas a adorarem em espírito e verdade, estabelecendo as conexões entre louvor, compaixão aberta e através de serviço justo aos demais. Essa adoração a Deus e o serviço amoroso de seus irmãos e irmãs, especialmente aqueles que são pobres e marginalizados, andaram de mão dadas por Jesus. Eles não puderam ser separados. Enquanto os sacerdotes e escribas do tempo de Jesus condiziam seus papéis sacerdotais de uma maneira que os diferenciava e os tornava superiores aos outros, como base em sua pureza ritual, Jesus fez o oposto. Ele intencionalmente comeu e bebeu com aqueles que eram ritualmente impuros, com pecadores, com forma de demonstrar, através de sua comunhão aberta, que todos foram bem-vindos à mesa. E que estava aí essa reconciliação e essa cura podiam ter lugar, liderança sacerdotal. Podemos considerar que com esse sacerdócio de Jesus se reflete nossa liderança e ministério, com esse estilo de relacionar e conectar com as pessoas que como afirma e desafia a maneira como fazemos o mesmo em nossas próprias vocações distintas com clérigos religiosos e ministros leigos. Ao ver a Jesus como profeta, a igreja primitiva traçou a forma como Jesus seguiu os primeiros passos, grandes homens e mulheres do Antigo Testamento. Como testemunho do cuidado preferencial de Deus para os pobres e marginalizados, a viúva, o órfão, o estranho, todos aqueles que foram por qualquer razão excluídos. Jesus viu abuso de poder e confrontando-os, abuso de status que criaram um sistema de elitismo, privilégio e exclusão, como Jeremias ou Isaías, Ezequiel ou qualquer um dos profetas antes dele. Deus condenou esses abusos. A maior parte desses abusos foi na forma com que os próprios líderes religiosos exploraram seus papéis como sacerdotes ou escribas e usaram não apenas para uma personalidade de vantagem, mas também para os fardos que eles impuseram sobre os outros. Jesus se opôs à hipocrisia, à observância vazia de rituais e costumes e à busca da autojusta, da pureza pessoal, desconectada com o amor dos outros. Ele literalmente se tornou impuro inúmeras vezes no Evangelho a fim de estar perto das pessoas que foram excluídas, incluindo prostitutas,
cobradores de impostos e outros pecadores públicos. Ele chamou as pessoas para o arrependimento e para a cura e para o perdão. Liderança profética. Podemos considerar com essa dimensão profética da liderança de Jesus se reflete na nossa própria. Estamos ao lado dos marginalizados, dos pobres, do estranho, da pessoa ou dos grupos que denunciamos corajosamente abusos de poder ou privilégios que causam sofrimento para os outros. Como defendemos no contexto da nossa vida civil e política para aqueles que são, aos que não têm voz? E, finalmente, rei, mas um rei como nenhum outro. Sim, ele nasceu na linha de Davi através da doação por José de Belém. Mas ele não era o rei messiânico, que é esperado impacientemente por muitas pessoas que suportavam a ocupação do Império Romano. Jesus rejeitou a violência como um caminho. Ele superou esta e outras tentações para explorar o poder. Investido nele por ser pai. Era um líder compassivo e altruísta, como demonstrou tão poderosamente em seu exemplo da lavagem dos pés de seus discípulos, naquele momento crítico da formação de seus seguidores. Jesus foi especialmente apontado em sua instrução aos discípulos de que eles não devem ser os próprios senhores sobre os outros, como era costume das autoridades mundanas, mas, em vez disso, eles devem conduzir-se como servos, especialmente do menos favorecido. Na verdade, nesse ponto, ele introduz uma crítica ao uso coercitivo do poder para o domínio ou dominação de qualquer forma. Sua realeza não era mundana, mas exercia autoridade espiritual e moral a serviço do reino do seu pai. Nunca unilateral. E seu uso da autoridade com pessoas apenas sobre forças demoníacas. Ele foi mutuamente afetado por suas interações com os outros, e ele foi muitas vezes alterado por eles. O centurião, ou serafim, mulher fenícia, por exemplo, em cada uma dessas ocasiões, em seus encontros, os diálogos que se seguiam, as relações que se construíam, ele era aberto e permeável. Ele era vulnerável no sentido de ser mudado por sua própria mentalidade. A esse respeito, sua realeza foi refletida pela humildade e vulnerabilidade, mesmo ao ponto da morte na cruz. Liderança real. Então, que em nossos papéis de liderança, a responsabilidade de serviço, discernimos um sábio, criterioso e amoroso exercício de poder ou direcionamos de recursos? Nós evitamos a forma de abuso de poder de maneira que se converta em um apego ou uma adição que nos separa dos demais como se fôssemos superiores, ou melhor, nos mantemos nosso poder e usamos para o bem dos outros? Qualquer consideração pela liderança na igreja começa e termina com a forma como entendemos Jesus. Porque se pararmos brevemente aqui, podemos nos encontrar impressionados com esse exemplo de liderança de Jesus, pelas maneiras pelas quais ele afirma e confronta a forma como a autoridade tem sido usada ao longo da história da igreja. Sempre que trazemos a lente de Jesus, da liderança de Jesus, para examinar o exercício da autoridade na igreja, podemos ver as maneiras pelas quais alguns expressam a liderança consistente como a dele e muitos não. Então, queremos construir sobre as boas exemplos de mulheres e homens que usam seus recursos, papéis e influências a serviço do reino de Jesus. Também precisamos aceitar o chamado à conversão do clericalismo, hipocrisia e abuso de poder, e formas de coerção ou controle de autoproteção. Vale a pena notar aqui que essas três antigas imagens bíblicas do sacerdote, profeta e rei não só refletem as principais maneiras que nós, na tradição cristã, pensamos na vocação de Jesus como Messias, mas cada um deles é entendido também como chamado essencial que cada um de nós recebe no batismo. Cada um de nós, depois de ser purificado pela água em uma nova vida em Cristo e na comunidade cristã, foi ungido com óleo de Cristo.
o mesmo óleo usado para ungir reis e sacerdotes. Cada um de nós estava, naquele momento, dada esta unção nas 3 funções depois de liderança de Jesus. Uma missão, em certo sentido, servir-nos como padre, profeta e rei em nossas vidas. Não importa qual a direção vocacional futura nossas vidas possam tomar. Essa missão sacramental não foi comunicada adequadamente, mas é a base rica e profunda para as maneiras pelas quais podemos discernir cada um como viver como discípulos e testemunhas de Cristo em nossas vidas diárias, não importa qual seja o nosso estado de vida. Como Jesus exerceu o sacerdócio. Sua missão profética e forma de relacionar-se com a justiça e também seu papel de rei. Mas um rei servo, cada um de nós pode pegar esses 3, munira, como são chamados pela igreja, essas 3 funções em nossas vidas e nossos relacionamentos. Olhamos em particular para a ênfase do Vaticano II sobre nós como povo de Deus, cada um como igual dignidade, todas as crianças e irmãos, amados todos, cada um de nós que nos deu dons e chamados distintos e papéis interdependentes a serviço de nossas comunidades, de nossa igreja, mas com uma missão comum, anunciando em palavra e ação o reino de Deus, assim como Jesus fez. É muito para refletir aqui, e no final da apresentação voltaremos a essas considerações, suas implicações para que qualquer um de nós que sirva como líder na igreja. Mas há uma imagem de Jesus como líder que precisamos considerar. E é o do próprio Jesus. No Evangelho de João, capítulo 10, ele se refere a si mesmo como bom pastor. Não só ele conhece suas ovelhas e eles os conhecem, mas ele está voluntariamente estabelecer sua própria vida para mantê-las seguras. Agora, você e eu podemos ter alguns sentimentos mistos, referidos como ovelha, mas é útil para manter o foco em vez do que Jesus está dizendo sobre o vínculo que ele compartilha àqueles que o seguem. Há uma profunda familiaridade entre os seus discípulos, as relações mútuas profundas que eles dão apoio, segurança e confiança para aprender e crescer, e que mantém os discípulos juntos, apesar de sua rivalidade e diferenças. A vontade do pastor de assumir esse nível de sacrifício e responsabilidade pelas ovelhas é poderosa. Atrai a fidelidade de seus discípulos para segui-lo, apesar dos riscos e das incertezas que enfrentaram. Jesus enfatiza o contraste entre o bom pastor e as mãos contratadas que não se dedicam ao bem-estar das ovelhas. Em outras palavras, ele tem um tipo de relação transacional que não é profunda, afetuosa ou carinhosa. Essa disposição, a atitude de Jesus em relação àquela que o seguem é oposta àquelas que assumem papéis de autoridade para servir a si mesmo. Para Jesus, a liderança é claramente uma questão de poder exercida para o serviço como responsabilidade. Essa imagem afirma líderes na igreja que servem e sacrificam por aqueles sob seus cuidados ou ministério, e desafia aqueles que assumem cargos, papéis ou responsabilidades para uma questão de privilégio ou status. Isso não se aplica apenas àqueles que são ordenados ou que são membros de ordens religiosas ou consagrações, mas, de fato, qualquer pessoa batizada que exerce autoridade em nome de outros. Eu usei 2 termos aqui, liderança e autoridade, e eu quero diferenciá-los. Jesus era frequentemente descrito como tendo um tipo de autoridade que era visivelmente diferente da autoridade dos escribas e fariseus. O que os seus seguidores significaram quando fizeram esse comentário? Como dissemos, Jesus não tinha autoridade formal que vem com um papel designado ou conferido a ele por alguma instituição ou organização. Ele não tinha autoridade que vem com estudo acadêmico ou experiência. O que Jesus tinha era autoridade informal, que vem da autenticidade da sua experiência vivida de seu pai e da maneira como ele viveu essa fé na prática. Tinha a integridade moral de alguém que coloca suas palavras em ação, e um tipo de personagem que era inconfundível,
que desafiava aqueles que não tinham o mesmo nível de integração. Havia também uma confiança relacional e mutualidade que Jesus foi capaz de estabelecer com seus seguidores. Este também é uma forma de autoridade. E, finalmente, Jesus foi reconhecido como um homem de grande carisma e atratividade. Alguém que atrai pessoas para ele. Essas fontes de influência informal e autoridade são bastante poderosas. Na verdade, elas são uma forma de poder suave, de acordo com alguns estudiosos, em oposição ao poder duro que vem com estar em um papel formalmente autorizado. Ron Haifer, da Escola de Governo de Kennedy, da Universidade de Harvard, distinguiu ainda mais entre autoridade e liderança. Ele diz, por instância, que liderança é sobre mobilizar as pessoas para fazer um trabalho adaptativo em nome de uma missão. Significado que não se trata tanto de conseguir o status quo, nem uma questão de ter um título. Na verdade, nem todos os que têm autoridade, e nesse sentido formal, lideram. Liderar a mobilização de pessoas para servir a um propósito de missão envolve sobre mudanças, ajudando a missão de permanecer relevante e gerar frutos. Na verdade, muitas pessoas exercem liderança sem qualquer autoridade formal. Quando pensamos em alguns dos grandes movimentos sociais do século XX, ativistas dos direitos civis, como Martin Luther King, Gandhi, o ativismo de Maria Teresa para os pobres. E, neste caso, cada foto aqui, Rosa Parks, que desafiou um sistema injusto e racista em nome dos direitos civis para as pessoas afrodescendentes, todas essas figuras exercem liderança sem ter autoridade formal. Jesus tinha autoridade informal, não reconhecida pelos sistemas religiosos e imperiais do poder, mas certamente liderou. Hoje, a liderança é necessária de todos nós, e nosso caminho sinodal nos convida a entender isso de uma nova maneira. Na recente Constituição Apostólica, predicado Evangelho, o Papa Francisco derruba a exigência de que os cargos superiores do Vaticano tivessem que ser ocupados por padres, abrindo esses papéis de governança para mulheres e homens competentes do povo de Deus, que não são ordenados. Este é apenas um exemplo de como a liderança da igreja está realmente passando por uma mudança. Isso nos leva ao ponto sobre o nosso chamado atual para nos tornarmos uma igreja mais sinodal. À medida que nos engajamos nessa jornada de centralidade, consideramos as implicações para as maneiras pelas quais a liderança e a autoridade são exercidas de novas maneiras. Muitos deles têm que ser descobertos, esse caminho é incerto e envolverá muitos de nós aprendemos fazendo. Mas alguns pontos eu acho que são relevantes aqui. O caminho dos sinodal nos lembra que estamos juntos como povo de Deus, nesse caminho da vida, viajamos juntos como irmãos e irmãs, quem tem recebido um chamado de batismo para servir como sacerdote, profeta e rei. Somos lembrados de que, como povo de Deus, temos vocações e temos diferentes vocações interdependentes, reforçando mutuamente os papéis a serviço da comunidade da missão. Dessa forma, podemos até começar a pensar em nós mesmos trabalhando em uma equipe e na maneira como nossos papéis se complementam. Em vez de nos definir como mais altos ou inferiores, melhores ou piores, capacitados ou decapacitados. É um chamado sinodal, especialmente como está refletido na beleza da fertilidade, enfatiza essa igualdade de dignidades e as formas pelas quais os ordenados, os leigos, aqueles que estão na vida religiosa, cada um tem o mesmo status diante de Deus e na igreja. E ainda assim somos chamados a assumir diferentes funções e responsabilidades a serviço dessa igreja. Isso pode exigir investimento de autoridade formal em alguns, mas reconhece a autoridade informal de outros. Queremos equilibrar em uma igreja sinodal o papel adequado da hierarquia com ampla participação ativa, para que vejamos evidências dessa participação e consulta.
engajamento e discernimento e responsabilidade compartilhada. De fato, em muitos aspectos, a chamada sinodal amplia os papéis dos bispos e do clero ordenado, que servem como pastores e diáconos para criar espaços, por exemplo, o empoderamento daqueles dentro de uma comunidade para a colaboração criativa e ministério criativo. Envolve convidar a participação ativa de uma missão externa direcionada de evangelização, de um serviço para os marginalizados. Papéis de liderança tardios em muitos ministérios da igreja, a vocação de liderança na sociedade e a vida pública foram enfatizados de forma poderosa durante o Vaticano II e têm sido continuamente revisitados como um convite realmente para considerar como liderar a renovação de ordem temporal, como as pessoas que não estão ordenadas, ou clérigos, ou religiosos dentro da igreja, mas nossos católicos leigos têm a responsabilidade de liderar nos contextos do mundo em que estamos situados. Para mulheres e homens religiosos, o apelo sinodal é um convite para compartilhar os recursos espirituais, contemplativos, apostólicos da nossa tradição, para torná-los mais amplamente disponíveis para enriquecer esse caminho. A igreja sinodal é uma igreja que escuta e discerne em conjunto, bem como ensina e forma. E, finalmente, consideramos brevemente essa questão do discernimento, os tempos em que estamos vivendo hoje, caracterizados pela incerteza, a complexidade e a ambiguidade. Eles desafiam algumas das prescrições fáceis que poderíamos ter recebido no passado em tempos mais simples. Sempre que estes tempos mais simples aconteciam, mas os tempos de hoje exigem que enfrentemos desafios, que enfrentemos uma forma mais coletiva para unir nossa inteligência, para entender as maneiras pelas quais o Espírito está operando dentro e através de nós. E aprender a escutar esse Espírito que nos move, não apenas para tentar recriar o passado, mas para criar um novo futuro, para criar um futuro inspirado na visão do reino. Mobilizar nossos recursos e avançar na direção de um futuro compartilhado e um bem comum que seja criativo, que seja inclusivo e que não tenha medo. Isso nos obriga a crescer como sábios, compassivos e justos líderes. O chamado do discernimento nesses tempos complexos, muitas vezes significa que temos que desacelerar para tomar boas decisões. Significa que, mesmo com significados e valores morais em jogo, sejam às vezes ambíguos e distintos, culturas e contextos exigem uma consideração especial de que somos capazes de adaptar a mensagem ou o significado do Evangelho a novas situações. Temos que nos enraizar em Deus através de uma profunda vida de oração, orando e ponderando juntos enquanto descobrimos onde Deus está, nos levando para a frente, trabalhando para frutificação. Isso exige que confiemos no Espírito Santo, que nos confiamos em nós mesmos, dialoguemos e nos escutemos com honestidade, ouçamos bem, sem preconceito e com profunda empatia aberta à correção. Esse chamado a discernimento hoje requer formação para todos nós e será novamente um caminho de aprendizagem através da prática. Como o Papa Francisco nos lembra constantemente, o caminho sinodal é aquele que deve nos orientar também ao serviço daqueles nas periferias de uma forma que não desempodere, mas que é realizado em acompanhamento e mutualidade com aqueles que são pobres e aqueles que estão marginalizados. Uma igreja sinodal não se serve a si mesma, mas realmente vive para a proclamação do Evangelho a serviço do mundo mais amplo. Estes são sinais proféticos para nós cumprir como igreja sinodal, mas não só para nós mesmos, mas para o mundo nesse momento em particular. Como vocês podem ver, o tema da liderança e da igreja é bastante amplo e pode, obviamente, tomar muitas direções. O que eu queria dizer hoje é focar na pedra essencial da maneira que devemos entender e a maneira do modelo que Jesus estabeleceu. Mas este não é o fim da história.
Há claramente mais para explorar aqui no que diz respeito ao próprio exemplo de Jesus e aos valores e princípios que inspiram em seu exercício de poder pelo serviço com responsabilidade. Se você tem interesse em explorar esse tópico de liderança e discernimento ainda mais, especialmente da maneira de proceder, eu convido a vocês a visitar a nossa página do site. Obrigada por esse tempo junto. Desejo boa sorte, que Deus os abençoe, que Deus abençoe seus ministérios de liderança para a igreja e para o mundo.